Livro de Jonas, capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 1 a 3, inicialmente. Logo depois da leitura desse texto, nós vamos passar para um texto do Novo Testamento, mas deixa marcadinho esse texto de Jonas, que nós vamos voltar depois. Jonas, capítulo 1, de 1 a 3. Diz assim o texto sagrado: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nesse texto, a palavra de Deus destaca o fato de que o porto procurado por Jonas para fugir da presença do Senhor para Tarsis foi a cidade de Jope. Guarde o nome dessa cidade. Vá comigo para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e nos versículos 42 e 43. A palavra do Senhor Jesus nos diz que Pedro ressuscitou uma moça chamada Dorcas. E o versículo diz, no versículo 42, diz isso já no finalzinho do capítulo. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. A Bíblia não revela quanto tempo, mas fala da permanência de Pedro nessa mesma cidade onde Jonas embarcou para fugir da presença e do propósito do Senhor. Aqui nós temos início do capítulo 10, que vai descrever a experiência de Cornélio, centurião romano, lá na cidade de Cesareia Marítima, cerca de 60 quilômetros de distância de Jope. E ali um anjo de Deus aparece para Cornélio. E o anjo dá uma mensagem para ele, que está no capítulo 10, no versículo 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Nós temos aqui dois relatos bíblicos, dois homens de Deus distintos, o profeta Jonas, do Velho Testamento, o apóstolo Pedro, no Novo Testamento. Mas há algo em comum. Os dois tomam uma decisão na mesma cidade. Na verdade, há muitas similaridades quando a gente compara o caso de um e o de outro. Também há distinções. E é lógico que nós vamos dar mais valor aqui às distinções de comportamento e de atitude do que só às similaridades. Mas é nessa cidade de Jope que cada um toma uma decisão. Jonas de fugir da presença do Senhor e do propósito de Deus em vez de obedecê-lo. E Pedro toma uma decisão de obedecer ao Senhor. É no cenário dessa cidade que eu quero criar essa comparação entre essas duas histórias e apresentar para você uma história importante, ou um princípio bíblico importante relacionado à obediência. Obediência não é um assunto periférico, não é um assunto sem importância nas Escrituras. Aliás, nós precisamos entender o quão relacionado ele está com aquilo que de mais importante a palavra de Deus apresenta. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele respondeu direto: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ele mostra que não só amar a Deus, mas amar a Deus com tudo que é em nós é o maior, o mais importante, o principal mandamento. E Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não há como desconectar a obediência do amor ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz que nós somos chamados para a obediência por fé. A Bíblia vai relacionar também o assunto da obediência com o assunto da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da sua fé. Quando você conecta a obediência, ao amor ao Senhor, à fé, não tem como dizer que isso pode ficar à margem ou ser um assunto periférico. Ele é central, ele é vital, é crucial. Você considera que a adoração é um assunto importante?
Eu também. Mas em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, o Senhor manda uma mensagem clara para o rei Saul. E ele diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A Bíblia diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Em outros lugares, Deus fala claramente a respeito do assunto. Jeremias, usado por Deus, diz: quando eu tirei vocês da terra do Egito, eu não falei nada a princípio acerca de sacrifícios. Mas o que eu pedi de vocês no Monte Sinai foi que vocês me obedecessem. Deus está dizendo: antes mesmo de vocês pensarem em oferecer algum tipo de culto, eu espero, antes da adoração, eu espero obediência. Nós não podemos falar que esse assunto não é importante. E o tema da minha mensagem hoje é: obedecer é uma escolha. E nós vamos usar esse cenário de Jope. Se puder projetar aquela foto da Jope atual. A cidade de Jope, ou Jaffa, como ela é chamada lá pelos árabes, ou em hebraico Yafo, é uma cidade portuária antiga em Israel. Isso é uma foto atual de quando tivemos lá em janeiro. Ela fica mais ou menos a 55 quilômetros de distância de Jerusalém. Na verdade, a partir de 1950, Jaffa foi incorporada a Tel Aviv, a capital, que hoje é chamada Tel Aviv-Yafo. Ela faz parte do cenário bíblico e, volta e meia, o destaque está para a questão de uma cidade portuária. Quando a gente lê que o rei Irão trazia madeira do Líbano para Salomão construir o templo, a Bíblia diz que era por Jope que elas chegavam e eram descarregadas. E é nesse cenário dessa cidade que nós temos a escolha de um homem de Deus e a escolha de outro homem de Deus. Nesse lugar, Jonas surgiu do propósito de Deus. Nesse lugar, o apóstolo Pedro decidiu obedecê-lo. E a verdade é que não importa onde você está, o que importa são as suas escolhas e as suas atitudes. Não importa o que você passa e o que você enfrenta. Normalmente o que distingue um homem de Deus, até mesmo de outro homem de Deus, são suas escolhas, são suas atitudes. O que fez um acertar e o que fez outro errar. Eu quero falar de algumas características de cada um. Depois nós vamos apresentar o que eu mencionei antes, as similaridades e as distinções. Para só depois entrar realmente no cerne do que eu quero trabalhar. Que não é apenas a obediência, mas onde ela se encaixa dentro dos processos da vida cristã e da maneira como a nossa fé deveria funcionar. Quando a gente lê o livro de Jonas, uma das primeiras coisas que a gente percebe é que Jonas, ele discordou de Deus a respeito do assunto dos ninivitas. A cidade de Nínive era a capital da Assíria, e a Síria, por muito pouco, não se tornou o que Babilônia veio se tornar logo depois, o primeiro império de proporção mundial. A Síria, ela conquistou muitos povos, muitos reinos. Senaqueribe, rei da Síria, quem vai zombar do rei Ezequias, dizendo: você acha que o Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos? Nenhum dos deuses dos povos e das nações que eu conquistei conseguiram isso. Mas nesse processo de conquista, e os assírios foram grandes conquistadores daquele tempo e daquela época, eles se tornaram conhecidos pela sua extrema crueldade. Eles passaram muitas vezes a ser rotulados como a referência de verdadeiros pecadores. E quando Deus fala com Jonas dizendo: eu quero que você vá e anuncie a mensagem, era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de arrependimento que poderia parar um juízo da parte de Deus e livrá-los de perecerem. E de alguma forma Jonas parece discordar de Deus. Quase como quem diz: essa turma tem que perecer mesmo, tem que ir tudo para o inferno, ponto final. E Jonas se recusa a obedecer o chamado e a convocação de Deus. Inicialmente, o que nós temos aqui em Jonas é uma atitude de desobediência. E o que nós temos em Pedro é uma atitude de obediência. Aparentemente, diante dessa possibilidade de obedecer ou não, a gente imagina que só tem essas duas categorias. Ou você obedece, ou você desobedece. Daqui a pouco eu quero te mostrar que, na verdade, tem três opções. Porque uma delas, a primeira, ela se desdobra em dois aspectos distintos, que é obedecer por bem ou por mal. Mas daqui a pouco nós chegamos lá. Vamos voltar aqui na atitude de Jonas. A gente percebe que
ele discordava de Deus e tinha suas próprias opiniões, aliás, diga-se de passagem, fortes opiniões a respeito dos ninivitas. O problema é que ele escolhe um trajeto doloroso, porque a desobediência nos privará de viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Isso é fato, comprovado nas Escrituras e nas estatísticas de qualquer pessoa, né, da vida das pessoas que desobedecem a Deus. Eu gostaria de rapidamente ler o Salmo 81. E nós vamos lá, Salmo 81. Nós vamos começar do verso 10 e vamos até o 16. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis me escutar a voz e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Olha o desabafo de Deus no versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Deus está dizendo: eu queria fazer o melhor por vocês, se vocês tão somente me escutassem. Se vocês tão somente me obedecessem. O Senhor diz: o padrão de vida de vocês, não só natural, não só emocional, mas principalmente espiritual, sairia daqui para as alturas. Eu poderia fazer muito mais por vocês. E o desabafo de Deus é: com atitude de desobediência, com atitude de não me escutar, vocês ficam de fora disso. Jonas, ele encarna aqui uma atitude de desobediência inicial. E o que ele vai experimentar depois é a correção do Senhor. Esse é um dos assuntos que nós vamos abordar hoje. E é nesse processo de correção que Jonas se dobra. Que Jonas se curva dessa teimosia do seu coração. E acaba entrando num lugar de obediência. Então vamos dar uma olhadinha agora no comportamento de Pedro. Porque talvez a gente imagine, bom, a dificuldade de Jonas é que ele tinha as suas relutâncias para aceitar a mensagem de Deus. Pois bem, o apóstolo Pedro também recebe uma mensagem de Deus. Antes dos homens que Cornélio enviou lá de Cesareia Marítima chegarem, o Espírito Santo começou a preparar o terreno, porque sabia que Pedro também daria trabalho para a missão que o Senhor queria lhe confiar. O capítulo 10 do livro de Atos é marcante na história da igreja, porque é o momento onde definitivamente a porta da salvação se abre aos gentios. O Senhor Jesus, ele usa uma expressão às vezes não entendida por alguns. Ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aliás, João diz: ele veio para o que era seu. Os seus não receberam. Aí a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam. Essa oportunidade dos outros que não era o seu povo recebê-lo, ela vem depois. No livro de Romanos, Paulo diz: a salvação é para todo aquele que crê, para todos. Mas ele mostra que, embora não haja acepção de pessoas, há uma ordem. Ele diz: primeiro do judeu, depois do gentil. Até então os judeus foram alcançados com a pregação, com a palavra de Deus, com o evangelho, e agora é o momento onde a inclusão dos gentios está para começar. Pedro tem a honra, o privilégio de ser um instrumento de Deus, um ícone na história da igreja, num momento tão singular. Mas Deus sabe que ele também vai apresentar relutâncias. A palavra de Deus diz que ele estava com fome, pediu que lhe preparassem algo, enquanto isso subiu ao eirado para orar. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, está lá no capítulo 10, você pode ler em detalhes depois, ele teve uma visão de um lençol que era baixado à terra. E nesse lençol tinha todo tipo de animais. E uma voz, que ele sabia ser a voz divina, numa experiência que ele sabia ser de Deus, diz: Pedro, levanta, mata e come. Aliás, uma visão interessante para quem está com fome, esperando que prepare a comida. Mas no momento que Deus fala isso, a resposta de Pedro é: de modo nenhum, Senhor. Ele não tem dúvida que é o Senhor falando. Mas ele diz: de modo nenhum. Basicamente, ele está dizendo para Deus: nem você vai me fazer isso que está sendo pedido. Irmão, é assustadora a reação de Pedro. No entanto, nós precisamos compreender que há um pano de fundo por trás disso. A lei de Moisés
determinava quais eram os animais puros para o consumo, quais eram os impuros. Ele, como um bom judeu, obediente à lei, dizia, eu não posso ultrapassar esse limite e comer. Aí a voz respondia, não chame você de impuro aquilo que Deus purificou. A Bíblia diz que essa experiência aconteceu por 3 vezes. Pedro sabe que, embora a visão seja muito clara e nítida, a ordem não é literal para comer esse tipo de alimento. E tanto o versículo 17 como o versículo 19 diz que Pedro, perplexo, meditava, querendo entender qual seria o significado da visão. Enquanto ele está tentando entender a visão, que o Espírito Santo fala com ele no versículo 20 de Atos 10. Dá uma conferida aí comigo. A Bíblia diz que o Senhor fala com ele da seguinte forma, da seguinte maneira. Ele diz, alguns homens estão aí à porta, procurando por você. E o Senhor diz, vai com eles, nada duvidando. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. É quando ele chega na casa de Cornélio que ele vai entender a visão. Porque logo que ele chega, ele diz, eu sou um judeu, vocês são gentios. Gentios eram todos os outros não judeus. Ele diz, a mim não me é permitido. Esse não é permitido, não era só um costume, era a ordem, era a lei de Moisés. A mim não me é permitido ter contato, comer junto, me hospedar na casa de um gentio. Mas ele diz, antes de me chamar, eu tive uma visão. E Deus dizia, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E é como se ele dissesse, a ficha caiu. Eu entendo exatamente o que é que Deus estava dizendo. Que eu não devo ter um preconceito para com vocês. E eu devo entrar e proclamar o Evangelho. Irmão, o que Pedro fez chocava tanto o costume dos judeus, que Atos 11 diz que quando ele volta para Jerusalém, não são os irmãos quaisquer. A Bíblia diz que os apóstolos, os presbíteros, a diretoria toda está reunida esperando Pedro chegar. E a confusão está instalada. Logo que ele chega, a Bíblia diz, o arguiram, o acusaram, falaram duro e severamente contra ele. Você entrou na casa de judeus e comeu com eles. Irmão, eu fico imaginando, sem internet, sem telefone, sem rádio, sem nada, como é que a notícia chegar tão depressa? Numa cidade de quase 60 quilômetros de distância. Mas ele chega lá, a turma já está sabendo. E ele tem agora uma situação para lidar, porque o preconceito e a resistência para com os gentios não era algo só dele. Era algo comum dos demais judeus. Ou seja, nós temos alguém que também teria relutâncias. Mas ele conseguiu vencer e superar as suas relutâncias, entender o plano e o propósito de Deus e servir a esse plano e a esse propósito. Então é muito importante que a gente enxergue isso na vida de cada um deles. E nós precisamos também entender pela palavra de Deus que há bênçãos na obediência. Gênesis capítulo 26, dá uma olhadinha rapidinho comigo, uma conversa que Deus tem com Isaac, filho de Abraão. Gênesis capítulo 26, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 1 diz, sobrevindo fome à terra. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. A Bíblia está falando de fome, de crise. Numa época em que a subsistência dependia do cultivo da terra. Quando a Bíblia fala de fome, está falando em essência de falta de chuva, falta de resposta da terra para a produtividade. Qual era a atitude comum numa hora dessa? Que eles se dirigissem aos lugares que normalmente não eram afetados pela crise. Um deles era o Egito. O Egito era uma potência econômica e militar do passado por algumas razões. Entre elas, o Nilo raramente era afetado por essas secas, pelo menos na proporção dos demais, e era uma terra muito fértil. Mas olha o versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. O Senhor está dizendo para ele, não siga a tendência, siga a minha direção. Porque se você me obedecer, eu vou te abençoar. O Senhor diz, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Agora olha o versículo 5. Por quê? Faz tempo que eu fugi da escola, mas ainda lembro que porque é uma palavra de ligação entre uma afirmação que foi feita e a explicação que vem depois. Então o versículo 5 aqui é uma chave.
Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Em outras palavras, Deus está dizendo para Isaac: seu pai me ouviu, me obedeceu e se deu bem. Pensa bem o que é que você vai fazer. Qual foi a resposta de Isaac? Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele disse: estamos de acordo, eu vou te obedecer. Numa época em que a crise e a fome estavam instaladas. Qual foi o resultado de obedecer a Deus? Versículo 12. Diz: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. 100 grãos para cada um plantado em época de crise. A Bíblia diz: enriquece 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. A explicação é clara. Enriqueceu-se o homem, prosperou. O versículo 14 termina dizendo: de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por quê? Porque era só ele prosperando. Era só ele que estava rompendo com a fome e com a crise. Ao que eu e você precisamos entender, querido, que sempre a Bíblia vai mostrar a desobediência, a incapacidade de escutar a voz dele como algo que nos impede de viver o seu melhor. E a Bíblia vai mostrar a obediência como caminho para o seu melhor. Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz: se atentamente ouvides a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Você não precisa nem correr atrás da bênção. Se você andar em obediência a Deus, a bênção vai correr atrás de você. Essa é a promessa bíblica. Mas o Senhor disse: se vocês não ouvirem a minha voz e não me obedecerem, essas maldições virão atrás de você e te alcançarão. E aí você também não precisa correr atrás dela, ela vai correr atrás de você. Quando eu olho para isso, eu percebo uma clara distinção de circunstâncias que virão como consequência das nossas escolhas. Mas vamos falar um pouquinho das similaridades em relação a Jonas e a Pedro. Ambos receberam uma palavra de Deus. Ambos tinham uma missão de anunciar a palavra e levar o que podemos, figuradamente falando de Jonas, aplicar, levar a salvação para outros. Os dois tinham motivos para relutar o comando divino. Existia o que nós podemos chamar aqui de um certo preconceito ou resistência da parte de cada um. Jonas com os ninivitas, Pedro com os gentios. Isso é algo que eles têm em comum, além do lugar onde estavam. E no resultado final, ambos viram um avivamento. Jonas vê uma cidade se arrepender profundamente e ser poupada por Deus. O que diz o livro de Jonas lhe causou um profundo desgosto, porque ele não queria que a mensagem tivesse funcionado. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, não só a salvação para todo mundo, mas o Espírito de Deus cai, é derramado sobre todos eles. O resultado é o mesmo, avivamento. Isso poderia levar alguém a dizer: mas pastor, no final não deu tudo certo. Eu quero te mostrar que embora o chamado seja o mesmo e o resultado seja o mesmo, o processo de cada um foi completamente diferente. Jonas começa desobedecendo. E Deus dá a chance dele entrar na obediência. Porque ele não entrou na obediência voluntária, ele entrou naquela quase coercitiva, quase compulsória. Mas quando a gente olha, nós vamos ler a história de Jonas um pouquinho mais agora, nós vamos descobrir que Jonas sofreu com as circunstâncias até que obedecesse. E Pedro começou obedecendo. Ele não só não sofreu, como o pouco que surgiu em decorrência da sua obediência. Em Atos 11, quando tem aquela confusão com a liderança, há uma intervenção de Deus e todo mundo se apaziguou. Então a verdade é que os dois têm muitas similaridades, desde o chamado até o resultado, mas o processo é completamente distinto. E aqui eu quero que a gente possa analisar os processos. Vamos dar um pulinho de volta lá no livro de Jonas, no capítulo 1. Nós lemos do 1 ao 4, do 1 ao 3, então vamos ler agora Jonas 1, a partir do versículo 4. Ele comprou a sua passagem. Aliás, eu me lembro de alguns anos atrás, o apóstolo Glaucio Coraiola esteve aqui conosco, numa das primeiras edições do caso Zadok. Eu me lembro de uma mensagem que ele pregou. O tema da mensagem era: quem está pagando a sua passagem? Ele dizia: quando você está no plano e no propósito de Deus, Deus te banca. Quando você está por conta, você se financia. E o preço que você vai pagar não é só o preço da passagem, é um preço bem mais caro.
Vamos dar uma olhadinha nesse preço, além da passagem. Verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Quem que lançou sobre o mar o forte vento? O que diz o texto aí? O Senhor. Irmão, não foi coisa do cão, não foi coisa do diabo, não foi uma circunstância natural. Deus mesmo garantiu que essa tempestade viesse. É muito importante que você observe isso. Verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. O bonitão causou isso tudo. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. Essa é a versão mineira. Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Interessante que ele nem se defende. Gente, esse sistema de sorte de vocês está errado. Eu sou inocente. Ele nem se defende. O texto diz no 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Irmão, eu acho, não vou dizer engraçado, que é um traje cômico. Eu acho curioso que às vezes alguns não crentes parecem ter mais escrúpulos em algumas questões do que os crentes. Os não crentes estavam falando por Jonas: tá maluco, meu irmão? O que é que você fez? Fugindo de Deus, desobedecendo ele. Os não crentes estão dando sermão no crente. Verso 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Repita isso comigo: cada vez mais. Esse tipo de tempestade, irmão, ela é progressiva. Ela só piora. Ela não resolve com oração, não resolve com jejum, não resolve com imposição de mãos, de pastor. Só tem um jeito de consertar: é mexer no cerne do problema, que é a rebelião. Respondeu eles: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ele não se defende, ele admite. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Parece que é uma tempestade localizada. E ela tinha um alvo certo, era aquele barco. Jonas diz: gente, quer resolver a parada, me joga no mar. Eles a princípio não ouviram, porque significava a vida, o sangue dele. Mas o verso 14 diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo. Basicamente ele está dizendo: não queremos que ele morra, mas também não queremos morrer por causa dele e com ele. Então eles dizem: perdoa aí, mas nós vamos fazer o que ele mandou. E o verso 15 diz que eles despacharam a carga. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Irmão, o Salmo 81, quando fala que Israel não ouve, Deus fala da teimosia do coração. Olha o nível, não só da rebeldia, mas da teimosia de Jonas. O cara está no mar. Você não se livra da embarcação no meio do mar, nem com o tempo bom. Está uma tempestade que nem quem está no barco está garantido sobreviver. Aí ele diz: me joga no mar. O que ele está dizendo? Me sacrifiquem. Eu vou morrer. Mas basicamente está dizendo para Deus: eu morro, mas não prego para aqueles ninivitas miseráveis. O bicho era turrão ou não era? E o texto diz que o lançaram e o mar cessou da sua fúria. Olha o 16. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. E quanto a Jonas? Quanto a Jonas, Deus olhou para ele e falou:
é ruim que eu vou deixar você morrer tão depressa e tão fácil assim. E o verso 17 diz, e o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A gente tem a mania de dizer que foi uma baleia. Em lugar nenhum a Bíblia diz que foi uma baleia. A Bíblia só diz que foi um grande peixe. Eu sei que o que eu estou falando aqui é mera curiosidade, não é nada tão extremamente prático, mas você não vai encontrar nesse mar dessa região esse tipo de baleia que você conhece. E na maior parte das baleias o homem não entra e sai vivo dela. O que você vai encontrar naquela região, como um peixe grande, é o cachalote. E esse sim, há inúmeras evidências históricas de corpos de marinheiros e pescadores encontrados inteiros. Muito poucos e raros casos vivos, mas isso também tem acontecido. No entanto, como eu disse, o mais importante não é descobrir que tipo de peixe. Se a Bíblia dissesse que foi um lambari, eu ia acreditar. Embora a nova geração não saiba direito o que é um lambari. Peixezinho pequenininho. No momento que Deus manda o peixe, normalmente a gente pensa no peixe como juiz. Irmão, é lógico que a coisa ficou pior do que a tempestade. Você consegue imaginar o nível de conforto naquele cachalote-in, naquela estadia de 3 dias e 3 noites, porque a Bíblia diz que foi 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmão, nunca fiz uma visita dessa, mas eu tenho certeza do desconforto. Olha só, verso 1 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. E diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Pensa num cara que quer morrer e Deus não deixa. E não só não deixa, mas deu a ele um trato daqueles. Isso aqui, irmão, não é nem só correção. É como alguns ultimamente vêm chamando, é um corretivo. É um jeito de falar daquela correção um pouquinho mais intensa. Verso 3, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Verso 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Você consegue imaginar o estado de Jonas dentro do peixe? Verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração. No verso 9 ele diz, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E aqui começa o conceito de Jonas. Resultado, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmão, se foi desconfortável entrar e ficar, eu fico tentando imaginar essa saída. Mas o fato é que Jonas agora sai com a oportunidade de recomeçar. Quebradinho na sua teimosia. Quebradinho na sua rebeldia. E o capítulo 3 começa dizendo, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E a Bíblia diz, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Aqui nós temos alguém que não obedeceu por bem, mas acabou obedecendo por mal, depois do aperto. Eu queria compartilhar algo importante aqui, porque às vezes a gente tem a tendência de enxergar só aquilo que nos interessa. Às vezes a gente tem a tendência de enxergar só aquilo que a gente acredita ser conveniente enxergar. Eu falo muito sobre o agir invisível de Deus, escrevi um livro inteiro sobre isso. Eu gosto de contar a experiência de como Deus usou um acidente de carro que eu tive em 1993, agosto de 93. Para evitar que eu me perdesse no plano e no propósito de Deus e para me recolocar nos trilhos. E um dia desse um irmão chegou para mim e falou, pastor, tem coisas que tem que acontecer na vida da gente. Eu falei, como assim tem que acontecer? Porque eu senti um cheiro daquele determinismo absoluto. E ele falou, não, por exemplo, o seu acidente. Se não tivesse acontecido, o senhor tinha se perdido. Eu falei, quem foi que te disse? Não, já ouvi o senhor pregando. Falei, você ouviu a parte que te interessou. Falei, naquele ano de 93, enquanto eu viajava, o Espírito Santo falou várias vezes comigo, para as suas viagens. Eu quero que você vá pastorear uma igreja local. O problema é que eu dizia para Deus com Pedro, de modo algum, senhor. Gente, sou filho de pastor.
Eu não gostei muito do modelo e da estrutura do que eu vi quando criança. Eu pensei, esse negócio não é para mim, não. E eu dizia para Deus, a última coisa que eu vou ser na minha vida é pastor de uma igreja local. Dizia para Deus, eu viajo, eu prego, eu ensino, eu oro com as pessoas, eu faço tudo que for preciso no ministério, mas cuidar de uma igreja, não. Como se a gente tivesse direito de escolher, ou de dizer para Deus o que é que a gente faz. Se eu tivesse ouvido aquela voz que várias vezes falou comigo ao longo do ano, eu não precisava ter passado pelo que eu passei. Irmão, o processo foi doloroso. Pior do que perder tudo, literalmente tudo, de uma vez, foi toda a crise e o processo doloroso que aquilo desencadeou. O irmão olhou para mim e falou, então aquilo era o plano B? Falei, ou C ou D. Mas eu tenho certeza que não era o plano A. Eu quero te mostrar que Deus é bondoso e nos corrige até quando a gente endurece o jogo. Ele, antes de deixar a gente estacionar no lugar da desobediência, ele não vai aceitar um não como resposta tão fácil. Ele vai lutar por mim e por você. E é algo que eu e você precisamos entender ao falar de obediência, que obediência é algo que se aprende. Hebreus 5:8, falando do próprio Cristo, falando de Jesus, diz que ele, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, se Jesus, que era Jesus, precisou aprender a obediência, você acha que eu e você já nascemos sabendo? Agora eu pensava, se Jesus nunca desobedeceu, porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão, é a quebra de uma lei. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou, então se não houve obediência, se não houve desobediência, ainda assim ele tinha que aprender a obediência. É isso que a Bíblia diz. Porque para não desobedecer, ele precisou aprender a obedecer. E pensa numa coisa que me dava um conflito. Mas eu quero te mostrar algo interessante em Filipenses, no capítulo 2. Olha comigo lá. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz, subsistindo na forma de Deus, o que ele sempre foi, desde uma eternidade sem fim. Há um momento onde ele decide esvaziar-se, onde ele se despe da sua glória de atributos exclusivos pertencentes à divindade e diz, eu vou assumir a forma humana. E aparentemente ele não tem nenhum problema para tomar essa decisão de como Deus se esvaziar e assumir a forma humana. Mas é quando ele assume a forma humana que ele tem que aprender a obediência. Porque ele vai encontrar nesse corpo e estrutura humana uma colisão de vontades. Você lembra quando no Getsemane ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Cálice normalmente era algo usado na própria linguagem de Jesus, no resto da Bíblia, para falar de sofrimento. O que é que Jesus está dizendo? É como se ele estivesse dizendo, meu Pai Celeste, se tiver um plano B, uma outra opção de não encarar a cruz, de não passar por uma morte, um sacrifício tão doloroso, eu estou aberto a reconsiderar. Mas ele diz, todavia seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele externa, minha vontade parece estar colidindo com a sua, mas eu quero que a sua prevaleça. E sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus envolve sofrimento. Não é um sofrimento físico, mas é algo interior. Nós vamos descobrir algo dentro de nós que tem a tendência de querer lutar contra aquilo que Deus propõe e determina. E olha que Jesus não tinha a natureza com a qual eu e você nascemos. Mas ele teve que aprender a obediência. Isso significa o quê, querido? Que isso é algo que eu e você também precisamos dar atenção, também precisamos entender e também precisamos aprender. Qual é a razão de tanta relutância da nossa parte? Hebreus 11:8 diz que Abraão, quando chamado por Deus para uma terra que o Senhor ainda havia de mostrar e para deixar toda a sua família, a Bíblia diz que ele pela fé obedeceu. Uma marca impressionante na vida de Abraão é a obediência. Deus fala disso com o próprio Isaac, como nós vimos.
Mas obedecer nesse nível, irmão, de deixar a parentela. Eu não vou dizer que não é doído, eu passei por isso aos 18 anos de idade, quando Deus me mandou deixar a casa dos meus pais e vir para o Paraná. Eu vou dizer que, embora seja doído, certamente não foi o que de mais doído Abraão passou. Para mim, o que de mais doído ele passou. Está descrito lá em Hebreus, no capítulo 11, vai lá comigo. Hebreus, capítulo 11, dos versículos 17 até o 19. A Escritura Sagrada diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Guarda essa frase também. Acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Não vamos pensar qual é o motivo da nossa relutância. Por que Jonas relutou em obedecer a Deus? Basicamente, é como se ele dissesse para Deus: o Senhor está errado a respeito dos ninivitas. É muita presunção achar que quem sabe é a gente e não Deus. Quando Pedro começa a dizer: de modo algum, Senhor, qual é a reação interior? Eu não sei o que eles pensaram, irmão. Eu vou te dizer o que talvez eu pensaria, tentando me colocar no lugar deles. Ia dizer: Deus, bateu alguma bipolaridade em você? O Senhor mandou não comer os animais, eu obedeço. Agora o Senhor manda comer os animais. Se eu te obedecer agora, estou te desobedecendo antes. Se eu continuar te obedecendo antes, estou desobedecendo agora. Confuso esse negócio. Agora Deus chega para Abraão e fala: Abraão, Gênesis 22 diz assim: pega o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Irmão, olha essa progressão de frase, parece que é só para tornar mais difícil. Teu filho, o filho único, o filho que você ama. Depois que lembrou de toda essa importância, diz: agora leve e sacrifica o menino. O que é sacrificar, irmão? Era matar o bichinho. Agora, faz sentido? Em primeiro lugar, Deus proibiu o sacrifício humano na Escritura. Em segundo, o Abraão não podia ter filho, chegou aos 75 anos de idade, incapacitado, e Deus começa a dar promessa: eu vou fazer um milagre. E para não deixar dúvida que era Deus, esperou 25 anos. Quando o velhinho está com 100 anos de idade, Deus diz: agora eu vou fazer um milagre, para você ter certeza que fui eu. E agora Deus dá um milagre para Abraão, um filho. E não bastasse o milagre, ele começa a fazer promessas: em Isaque será chamada a tua descendência. Eu vou fazer algo na sua linhagem que vai transbordar para a terra toda. Vocês vão ver todas as nações ser abençoadas por causa da família de vocês. A Bíblia diz que ele acolheu alegremente as promessas. Ele começa a sonhar com o futuro, com a posteridade, com a obra de Deus na terra. Agora Deus diz: pega o menino do milagre que você não podia ter, foi eu que dei. Pega o menino em quem eu prometi que tudo vai acontecer e mata ele. Irmão, não sei você. O sentimento de: Deus, o Senhor está batendo bem das ideias. O sentimento surge. Irmão, não fique com medo, não estou falando mal de Deus, não. Eu estou aqui para defender que Ele é fiel, Ele é justo, Ele não erra. Eu estou falando do nosso sentimento. Agora, onde se manifesta a fé de Abraão? A Bíblia diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitar seu filho dos mortos. O que Abraão entendeu? Se tem alguém que não erra, é Deus. Se o que ele está pedindo parece uma maluquice, não me interessa, não sou eu que estou na posição de julgar Deus, ou de dizer para Deus como é que Ele faz as coisas, porque às vezes nós queremos assumir esse lugar. O livro de Romanos diz: pode por acaso o barro dizer ao oleiro como é que ele deve fazer? Foi essa a tentativa primeiro dos amigos de Jó atacando ele, depois do Jó questionando Deus. Quando chega no capítulo 38, Deus dá uma carteirada de Deus na cara de Jó. E diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí Deus começa a falar de coisas extraordinárias da criação e diz: me explica isso, disserta sobre isso, vamos conversar com isso para ver se você mantém o nível. O que é que Deus está tentando dizer para Jó? Quem é que entende esse negócio? Sou eu. Não tem ninguém melhor do que eu para estar gerenciando todas as coisas. Muitas vezes nós não conseguimos simplesmente entender a base desse relacionamento com Deus. Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é absoluto em si mesmo, Ele não erra. E Abraão está dizendo: parece maluquice ele querer matar um menino, que é o filho da promessa, que é o filho do milagre, em quem tudo vai cumprir, parece. Mas se mandou matar, ele deve ter alguma saída para isso. Ele vai ressuscitar o menino, ele vai fazer alguma coisa, mas é impossível que Deus se contradiga, é impossível que Deus minta. Essa é a fé de Abraão. E não é à toa que ele é chamado de o pai da fé.
Porque a fé, querido, se apoia no caráter de Deus. O problema é que às vezes nós não percebemos que essa relutância é um questionamento do caráter. Eu não sei para você, para mim não foi fácil engolir, dai a César o que é de César. Eu dizia, Deus, o senhor tem certeza? Onde é que o senhor estava com a cabeça quando mandou a gente dar a César o que é de César? E Deus, César é endemoniado. César perseguiu a igreja. César tentou destruir tudo que é teu. César rouba, César desvia, César desperdiça mais em má gestão do que o que rouba e desvia para bancar os seus prazeres, sua vida suntuosa. Eu tenho certeza. E o pior é que César, irmão, de geração em geração, continua o mesmo até hoje. Muda de César, mas não muda o jeito de César de ser. Aí eu digo, o senhor quer que a gente dê para o César. Ele está roubando a gente. Está sangrando nossa carteira, nossa conta corrente. E o senhor está pensando mais nele do que em nós? Como eu disse domingo passado, outro dia alguém me questionou o perdão. Falou, pastor, o perdão não é justo. O que ele está dizendo? Que Deus é injusto quando mandou perdoar. O perdão não é justo. A pessoa machuca a minha vida, arrebenta comigo, e agora eu tenho que dar misericórdia. Não é justo. Eu lembro que eu falei para essa pessoa, quem foi que disse que Deus estava pensando no outro quando te mandou perdoar? É você que tem que se desprender dessa prisão. É você que tem que sair desse lugar de amargura e ressentimento. Mas nossa visão é muito pequena, é muito incompleta. Pastor, o senhor está defendendo César? Não, Deus vai julgar o César. Ele vai responder a Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é estabelecida por Deus. Ele tem que responder para Deus. Agora, quando eu decido, e o erro de um não justifica o erro de outro. Muitas vezes a gente tenta esconder atrás do erro de César para dizer, eu tenho direito de sonegar. Jesus tem uma conversa com Pedro. E ele dá a entender, Pedro, se a gente for pensar bem, os filhos da terra são isentos. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem uma brecha na lei que a gente podia até escapar. Mas ele diz para que não os escandalizemos. E diz, nós nem vamos discutir, nós vamos pagar. E lidar com esse questionamento, irmão, para mim foi difícil. Até que eu cheguei a um ponto de dizer, eu não entendo, mas o Senhor tem razão. E seja qual for o motivo do Senhor ter determinado isso, eu vou fazer por causa de você. E toda vez que eu pago imposto, digo, Deus, é por causa de você, não é por causa do César. Mas sabe, nós vamos encontrar, irmão, essa relutância. Agora, o que é que está por trás disso? Sem que a gente perceba, é um questionamento da justiça de Deus. Ou, em outras palavras, do caráter de Deus. E a fé, ela precisa se apoiar no caráter de Deus. Num Deus que é justo, num Deus que não falha. Quem está entendendo, diga amém. Agora, vamos voltar no assunto que eu falei de obedecer por bem ou por mal. É lógico que Deus não vai violar o livre-arbítrio e não vai obrigar alguém a obedecer. Mas numa reação inicial de desobediência, Deus sempre vai tentar trazer a correção. Eu quero falar um pouquinho da correção. Não dá para falar de obediência sem falar de fé. Não dá para falar de obediência sem falar de correção para quem desobedece. E não dá para falar de correção sem falar do amor de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Vamos rapidinho lá. Apocalipse 3, 19. O Senhor diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Repreensão e disciplina são expressões do amor de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Agora vá comigo para Hebreus, capítulo 12. E vamos ler a partir do versículo 5. O texto diz, estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor. Tem correção que vem do Senhor? Claro que sim. E ela não pode ser menosprezada. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Que intensidade é essa para dizer não desmaia? Verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Quem que ele corrige? A quem? Ama. Disciplina é um ato de amor. Todo pai que se importa, disciplina. Todo pai que se importa, e aqui estou falando de pai e mãe, corrige. Versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, da qual todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso,
Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Por favor, diga para aproveitamento. Ora, o que diz, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. Verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmão, nunca vi uma criança celebrar uma correção. Enorme, a melhor surra foi essa hoje. No início é motivo de tristeza. A alegria vem depois, bem lá na frente. Mas o texto diz o seguinte, 12. Por isso, reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Um joelho trôpego pode ser só o cara cansado. A mão descaída é mais do que cansaço, é desânimo. Eu lembro de uma situação, já contei isso outro dia, que eu estava tão desanimado, que eu brinco que eu andava quase que nem um orangotango. Né? Você parece ficar todo desconjuntado. E diz, reestabelecei os joelhos trôpegos e as mãos cansadas, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ele está falando de alguém que não só não pode sair do caminho, como enquanto trilha o caminho vai ser corrigido. Eu gosto dessa expressão aqui, o que é manco. Eu sinceramente não sei se a analogia é essa, mas para uma ovelha que costumava extraviar, escapar do rebanho, o pastor tinha um bom corretivo ou correção. Ele quebrava a perna da ovelha. Ela não podia andar, ele carregava ela por um tempo. Não pensa num negócio que funcionava. A bichinha entendia o quanto custava se afastar. Mas enquanto era corrigida, entendia o amor a ponto de ser carregada por aquele que a corrigiu, até que voltasse a andar. Às vezes eu fico pensando se esse do que é manco ser curado, não é eu e você dando uma mancadinha depois de Deus ter quebrado as patinhas nossas, até que a coisa se conserte plenamente. Há um processo inquestionável de disciplina e correção. Quando que isso se faz necessário? Quando existe desobediência. Então, quando eu falo do obedecer por bem ou por mal, Deus disse, não foi de livre e espontânea vontade, eu vou aplicar a correção para ver se você considera ou reconsidera. Aliás, a correção na Bíblia, a repreensão, ela sempre tem a ideia de resgatar quem errou. Em Mateus 18 diz, se o teu irmão, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, vai você e ele sozinho, repreende ele. Se ele te ouvir, Jesus diz assim, ganhaste a teu irmão. Qual era a ideia? É ganhar, não é espanar. Aliás, Paulo diz a Timóteo, corrige na expectativa que Deus conceda arrependimento. É sempre uma tentativa de recuperar. Mas se ele não ouvir, Jesus diz, volta com 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir você com as testemunhas, ganhaste o teu irmão. Que era a ideia desde o início. Não aconteceu no primeiro nível, vamos tentar numa segunda instância. E se ele não ouvir, leva o caso para a igreja. E se ele ouvir agora a igreja, ganhaste o teu irmão. E se não ouvir, considera gentil e publicano, desliga. Há um momento onde o mais alto nível de disciplina pode ser aplicado, que é desligar alguém da nossa comunhão. Mas até quando se chega a esse nível extremo. Em 1 Coríntios 5, quando Paulo está tratando o caso do imoral lá da igreja de Corinto, ele diz, vocês ainda tão orgulhosos e não expulsaram do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O que ele está dizendo? Esse nível de disciplina tinha que chegar a esse ponto extremo, porque ele não aceitou nenhuma tentativa de recuperação. Mas até quando chega, Paulo diz, reunidos vós e o meu espírito, seja o tal, falando de tal pessoa, entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo não está agora só desligando ele da comunhão. Está dizendo, nós removemos a cobertura espiritual, a proteção. Nós o entregamos na mão do inimigo para ser julgado. Que isso, Paulo? Retaliação, vingança? Ele diz, não, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Ele está dizendo, quem sabe se debaixo de um juízo tão intenso, extremo como esse, não haja o arrependimento que pelo menos garanta a salvação do seu espírito, ainda que ele vai permanecer com o corpo debaixo de ataque do inimigo. Os mais severos juízos, aliás, quase sempre que você vê maldição no contexto da Bíblia, não é para o não crente, é para o crente. Não é para quem não é povo de Deus, é para o povo de Deus. Ageu 2,17, o Senhor diz, foi eu que feri vocês, e não houve entre vós quem se voltasse para mim. O que é que Deus está dizendo? O propósito era gerar arrependimento, para que vocês reconsiderassem. A correção é um ato do amor de Deus. E ela tem o propósito de fazer o homem reconsiderar a decisão da desobediência. E ela pode reverter um resultado final. Jonas termina a história dele com um avivamento. No entanto, o processo dele foi bem mais doloroso do que se ele tivesse escolhido a obediência desde o início, desde o princípio. Quando a gente fala da correção de Deus, querido, é importante entender como essa correção se manifesta. Às vezes você lê um texto sozinho, você pode ter uma impressão, e se tinha um texto que me assustava, era este Salmo 39:11. Você pode ter uma impressão incompleta. Salmo 39:11 diz, quando castigas um homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Eu ficava pensando, se eu vacilar, Deus vai vir para cima de mim e acabar com a minha raça. Agora, aqui Deus está falando de iniquidade, Deus está falando de pecado, pecado que não houve arrependimento, pecado que não houve conserto. Então a correção começa a ser aplicada. Deus sabe tocar naquilo que mexe com o homem. Aliás, vá comigo para o Salmo 119. Salmo 119. O versículo que eu quero destacar é o 67, mas nós vamos ler do 66 ao 68, para formar aí uma ideia maior. E diz assim, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Olha o 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, de passar por aflições, eu andava errado. Desobedeci, saí do caminho. Mas quando o Senhor trouxe a correção, ou como diriam alguns, para falar da intensidade, o corretivo, quando o Senhor trouxe a correção, algo mudou e diz, agora, depois da aflição, eu guardo a tua palavra. Verso 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ele começa falando de um respeito à palavra. Ele fala da aflição que veio por desobedecer a palavra. Mas agora ele começa a destacar, o Senhor é bom. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo quando me corrigiu, o Senhor nunca estava agindo vingativamente. O Senhor só queria me restaurar. O Senhor é bom e fazes o bem. Até quando corrige, o Senhor faz o bem. Há um momento depois da correção, querido, onde a gente consegue olhar corretamente para quem Deus é. Entender o seu caráter, entender qual é a devida resposta que eu e você precisamos dar ao Senhor. O único cuidado que precisamos ter é que a gente não vire alguém parecido com aqueles amigos de Jó. Porque se quando alguém desobedece, inevitavelmente virá as correções, porque são consequências, e na Bíblia você vai ver isso. A Bíblia mostra Jesus falando para alguém que tinha sido curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então há situações onde o pecado gerou a consequência. Eu disse, estou intervindo. Mas se você voltar naquela causa de tudo isso, o efeito volta e volta pior do que estava antes. É inevitável que o pecado gere consequência. O problema é que muitas vezes a gente tenta fazer análise inversa. Onde a gente acha problema, a gente já quer julgar que é pecado. Foi o que os amigos de Jó fizeram com ele. Você tem que ter pecado. Você não pode estar passando por tudo isso sem ter pecado. Agora, irmão, vamos falar sério. Às vezes a gente está tentando provar para essa pessoa que ela pecou. E tem gente que está lá, mas eu não sei se eu pequei. Das duas, uma. Ou ela não pecou mesmo, ou é alguém que é descaradamente mentiroso. Não tem outra opção, além dessas duas. Por quê, querido? Não tem como você pecar e não saber que pecou. Não, devo ter pecado sem querer, distraído. Mas se pequei, não lembro.
Como que alguém desobedece e não sabe que desobedeceu? A gente sabe quando a gente não está dando a César o que é de César e está dando a sonegada. Não é o tipo de coisa que, não sei. Outro dia um falou para mim, pedir para o meu contador não me falar nada, assim eu estou na ignorância. Eu falei, não, você não sabe o tamanho do pecado, você sabe que você contratou ele para te ajudar a pecar. Não vou perdoar. Não, mas Deus te mandou perdoar, o perdão não é opção. Deus não falou, olha, se um dia você acordar sentindo bem-humorado, de boa vontade, perdoa. É uma ordem. O não cumprimento da ordem é desobediência. Não tem como a gente dizer que não sabe. Agora, há algumas pessoas que já estão tão endurecidas pelo engano do pecado, diz a Bíblia, que ele deixou de enxergar atualmente o que enxergava no passado e não quis. Mas não tem como não saber. Agora, a Bíblia não diz que eu tenho que examinar a sua vida. Na hora da ceia, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Quem tem que descobrir se pecou é você, criatura. Embora de vez em quando Deus permita algum tipo de revelação sobre essas coisas, por propósito que não diz respeito só, às vezes, àquele que está em pecado, nós precisamos entender a responsabilidade é de cada um. Então, não cabe a mim ficar julgando os outros. Tem gente que está tendo problema por outros motivos que não foram pecado ou desobediência. Então, a desobediência vai me levar ao problema. Nem todo problema é fruto da desobediência. E a gente conseguindo separar isso, a gente deveria apenas avaliar a nossa própria vida. Eu olho para esse cenário todo que está relacionado com decisões que foram tomadas na cidade de Jope. E eu quero terminar chamando essa atenção para algo. Além do fato de que Jonas e Pedro, embora tiveram os mesmos resultados, tiveram processos bem diferentes, que nos ensinam que a obediência é o melhor caminho. Algo interessante, isso não é necessariamente aqui doutrina, mas eu quero dar esse dado só para tentar manter em você a imagem correta, que é o desfecho que eu quero sobre obediência. O significado da palavra Jope no hebraico é formoso. Acredita-se que esse nome foi dado à cidade por causa do brilho do sol que refletia nos seus edifícios. A verdade é que eu quero pegar só esse significado de Jope, que é o lugar onde cada um tomou a decisão, e pedir que você tente terminar guardando isso na sua mente. Uma das coisas que mais chamam a atenção de Deus, nós podemos dizer que é formoso, é algo precioso aos seus olhos, é a disposição do homem de andar em obediência. Lembrando 1 Samuel 15, 22, e agora eu vou citar o 23, antes eu li o 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Eu estava agora na Ásia, e uma coisa que me revoltou principalmente na Tailândia, a quantidade de ídolos e altares que você vê em todos os lugares. Eu me lembrei de quando a Bíblia diz que Paulo em Atenas, seu espírito se revoltava. Tem coisa que deixa a gente indignado. Às vezes você olha para alguém envolvido na feitiçaria e no oculto, e você pensa, meu Deus, é muita cegueira. Só que a gente consegue se indignar vendo isso na vida de outros, mas aceitar na nossa vida a rebelião, a voz de Deus, sem entender que Deus está dizendo que você está tão estragado quanto. Você está tão feio na fita quanto. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Deus está dizendo, a sua incapacidade de se submeter te coloca no mesmo lugar de quem está praticando a idolatria. Isso precisa trazer peso ao nosso coração e a forma como nós mensuramos o relacionamento com Deus. Há momentos, querido, que nós vamos viver as nossas versões dessa resistência. Quando Deus dizia para mim, eu quero que você pare tudo, vá pastorear, me parecia aquele sentimento que eu falei, da bipolaridade. Falei, Deus, estou te entendendo. Desde a minha adolescência, o Senhor me chamou e o Senhor deixou claro que o chamado envolvia correr a minha nação toda e por muitas nações. Eu não vou parar. Porque aquilo parecia contraditório. A experiência que eu fui ter lá na frente foi entender por que Deus queria me parar naquele momento, não para sempre. Eu lembro quando o Senhor me deu uma palavra depois do acidente, dizendo que se o ministério seguisse crescendo daquela forma, sem estrutura interior,
que faltava. Eu iria sucumbir debaixo do peso do sucesso. Eu lembro que o Senhor disse, Satanás queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Mas ele precisava me parar para não me perder, para me poupar. A Kelly outro dia estava mostrando para os nossos filhos as cartas do nosso relacionamento, da época que a gente namorou por carta. E ela falou, Luciano, impressionante. Eu lendo aquelas cartas, é impressionante como você sabia, com toda clareza, desde aquela época para onde você estava indo. Você sabia o que Deus te chamou, você sabia o que tinha que construir, no que você tinha que trabalhar. E você via com clareza para onde a coisa ia. O que eu às vezes não conseguia entender eram os tempos e os processos. Então durante 3 anos, eu viajei que nem um doido e dizia, não vou pastorear. Quando Deus diz, para, porque eu quero que você faça isso. Parecia uma contradição. Agora, irmão, não é ele que tem que ter razão? Deus está dizendo que você vai parar por um tempo, até que chegue a hora que eu te libere novamente. Eu olho para trás hoje, uma das melhores coisas que me aconteceu, até para poder servir o corpo de Cristo, foi o ministério pastoral. Mas lá atrás eu dizia, não, não quero isso. Porque em algum momento a gente acaba achando que sabe mais e que a gente pode ensinar Deus a ser Deus. Essa é a receita do fracasso no relacionamento com Deus. Nós temos que confiar que Ele é Deus. E pense em alguém que manja de ser Deus, é Ele mesmo. Vamos ficar em pé, vamos orar.